Bem, você? Estamos ótimos, graças a Deus. Isso que é bom, isso que é ótimo, ótimo ouvir isso. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem também? Estamos, tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo tranquilaço. Então, o Saulo vai chegar daqui uns 10, 15 minutinhos, a gente vai começar, depois ele entra, pode ser? Pode ser, sem problema. Eu vou tentar aqui, eu nunca fiz isso antes. Eu vou tentar jogar o slide aqui, deixa eu ver se eu vou dar conta enquanto a gente vai conversando então, pode ser? Pode ser. Então vocês podem ir conversando então. Bom, Márcio, primeiro de tudo, eu achei bacana demais essa ideia de vocês, viu? De verdade. isso é bacana. Se quiser, você pode centralizar um pouco mais seu telefone, é isso. Então, beleza. A gente estava até programando aqui, eu e o Denilson, para ver como é que a gente ia iniciar e tal. E a ideia surgiu de 3 caras que é louco por aprendizagem, sabe? E Entendi. 3 cabeças pensam melhor que uma, e a gente, levando isso em consideração, vamos criar uma reunião quinzenal aqui, trazer cada um tema e vamos discutir sobre o assunto e trazer alguns convidados. Vocês continuam me ouvindo? Sim, a imagem não, mas estamos te ouvindo. Tá. Eu acho que a imagem vai piorar, porque vai ser a imagem do notebook agora. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Tá muito ruim? Tá bom. A gente está vendo você. É bonito, hein? Tá. Márcio. Então, você estava falando das ideias? Isso. O Start de Ideias, ele começou assim, tem uns 2 meses, e foi uma sementinha plantada pelo Clifson, que está com a gente. Ele começou assim, ele é o grande entusiasta, né? A gente agradece ele aí, é um dos cofundadores, assim, junto com eu, como o Saulo, e essa sementinha é bem dele. E o Start de Ideias é mais um bate-papo bem descontraído, não é nada que a gente, coisas grandiosas, digamos assim, de dificuldade, mas é uma coisa bem simples, é um papo bacana, né? A gente quer aumentar esse Start 10 para que futuramente chegue a milhões, a bilhões de visualizações. E aí vai começar assim, hoje é a primeira vez, hoje é o primeiro vídeo, a gente agradece aí, a gente quer que você compartilhe um pouco do seu conhecimento, né? Para todo mundo que está nos ouvindo aqui, meu nome é Denilson, moro aqui em São Sebastião do Oeste, nascido e criado aqui na região, morei um pouco na roça, me criei na roça, e depois vim para a cidade. Há mais ou menos 10 anos eu estou aqui numa empresa, no mercado financeiro, né, no financeiro dessa empresa, e na lida do dia a dia ali, em questão de análise de crédito, e essa é um pouco a minha experiência. Um pouco de oratória que o Márcio vai falar hoje, eu tenho um pouco de dificuldade para estar comunicando e trazendo aí o Márcio hoje aqui, a gente espera um pouco absorver os conhecimentos que tem para passar para a gente. Agora eu passo a palavra aqui para o Clifson, né? Como eu falei, o que plantou a sementinha lá do Start de Ideias. E, Clifson, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, Clifson. É o seguinte, cara, a gente sempre foi entusiasta nessa parte de internet, sempre querendo aprender. Eu sou uma lagoana retada aí, vim para cá tentar a vida, tentar crescer e se desenvolver. Encontrei o Denilson nessa caminhada ali na mesma empresa, no mesmo setor, a gente trabalhando com finanças e sempre gostou de investimentos, sempre gostou de se desenvolver. E a gente veio com esse projeto aí, tentando aprender cada vez mais e tentando trazer pessoas para agregar conhecimento para a gente e para toda a turma que está nos assistindo aí. Não, bacana, a ideia de vocês é sensacional mesmo, muito bacana mesmo. Ótimo. Márcio, para iniciar, se apresente de onde que o Márcio é, o que o Márcio está hoje, como que ele é, como que ele faz. Então, eu sou o Márcio, conhecido também como Márcio Oliveira, Marcinho, Márcio da TLC. Eu não sou daqui de São Sebastião do Oeste, eu costumo dizer que eu sou de Santo Antônio do Monte, que foi lá que eu comecei a trabalhar, mas na realidade eu sou de Candeias, uma cidade muito pequena, aqui no interior de Minas. Vim para Santo Antônio do Monte com 13, 14 anos, e de lá eu comecei minha vida profissional. Conheci minha esposa, que é daqui de São Sebastião do Oeste, e hoje a gente está aqui. Eu fui vendedor, né, primeiro durante 12 anos,
vendedor de cama, mesa e banho, atuava lá no estado do Rio de Janeiro. Depois fui funcionário público por 2 anos e depois gerente administrativo da rede de postos de combustíveis aqui do Paulinho, né? Composta por 2 postos de combustíveis. E hoje, né, ainda estou na transição, estou como gerente administrativo de uma fazenda de cereais, que, digamos assim, pertence também ao mesmo grupo de vocês, do grupo da Vivar, né? O proprietário é o Eliênio e o Pablo, né? Que também são aí detentores do grupo Avivar. Esse é o Márcio. E sou entusiasta também de grandes ideias, de novas ideias. Tenho feito muitos cursos na área de oratória para poder desenvolver na área profissional, na área pessoal, né? Eu costumo dizer que o sucesso é algo muito subjetivo. Talvez o sucesso para o Clifton seja ele se tornar um grande empresário. E talvez para o Denilson o sucesso dele seja comprar uma casinha na beirada de uma lagoa e ficar lá o dia inteiro. Então, sucesso é subjetivo, mas a gente tem que ir em busca disso. Talvez para que a gente tenha essa casinha na beira da lagoa um dia, a gente precisa antes ser um grande empresário para depois poder ter sossego. Então, sucesso é subjetivo, mas eu estou aqui para motivar vocês a terem esse sucesso. Ótimo. Márcio, de onde veio esse desejo seu de procurar oratória, procurar o autodesenvolvimento, e o que você não tem para passar hoje? Então, Denilson, esse desejo, eu era um cara muito tímido, eu ainda sou muito tímido, né? Às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas eu sou muito tímido e tenho muita vergonha ainda de falar, de estar no meio de pessoas. Por que eu busquei a oratória? Porque eu senti um desejo de contar a minha história. Deus me deu um mover muito grande de transformar a minha vida, e eu pensava que eu também teria que transformar a vida de pessoas. E eu comecei com uma brincadeira, comecei a ir numa celebração da palavra, lá na comunidade Serra Negra, comunidade muito pequena, falando para 5 pessoas, e eu vi que, apesar da gente achar que oratória talvez seja um dom, eu vi que a gente pode aprender oratória, que a gente pode treinar. Eu acho o termo oratória muito pesado, porque oratória é meio formal demais. Eu prefiro comunicação, porque a comunicação, ela abrange tudo. Não só aquela formalidade, mas tudo aquilo que a gente é de fato, aquilo que a gente se comunica, né? Não precisa ser tão formal assim. Mas, enfim, eu busquei isso para poder realmente me transformar, de melhorar, e que as pessoas pudessem entender qual é a mensagem que eu tenho a passar. Nesse decorrer disso, nesse treinamento de comunicação, de oratória, eu percebi que eu conseguiria também ensinar pessoas também a falar, também a ter essa oratória ou se comunicar melhor. Daí essa vontade de um projeto que a gente está começando, eu junto com o meu professor Paulo Paduano, da gente montar, mais uma vez, uma escola de oratório e trazer, inclusive, aqui para São Sebastião do Oeste. São ideias, né? Sonhos Mas que buscamos. tudo começa com desejo, com anseio, né? O primeiro passo já é se sonhar, já é se colocar alguma sementinha, né? Como a gente colocou a nossa, e crescer, né? Deixar para depois, e a gente vai matar o processo ali antes de nascer. Concordo com tudo que vocês falaram aí, até inclusive o Márcio falando que sucesso é subjetivo. Já comentei isso com o Denilson, que a gente não usa a palavra sucesso, a gente usa a palavra riqueza. Eu e o Denilson e o Saulo, assim, a gente sempre usa essa palavra. E eu falo que riqueza para mim é diferente da riqueza para ele e tal, e é mais ou menos nesse sentido aí que você falou de sucesso. E sobre o que o Denilson estava comentando aí, também concordo plenamente. Eu falo com ele o seguinte, cara, a gente nunca vai chegar com a ideia 100%. A gente tem que ir construindo na base. A gente faz, erra, conserta, erra de novo e vai evoluindo ali. E parece que essa conexão aqui se deu muito bem. A gente tá interagindo, tem praticamente as mesmas ideias. E isso é muito legal, cara.
Legal e importante, né? Essa conexão de pessoas. Na comunicação, a gente fala muito sobre isso. O network é super importante. Às vezes, de uma simples conversa, você pode criar grandes ideias e chegar a grandes lugares. Eu falo por mim, por exemplo. Está dando um ruído. Eu falo por mim, por exemplo. Eu sempre gostei muito de conversar, de estar no meio de pessoas. E eu cheguei onde eu cheguei por causa disso. Por conhecer pessoas, por conversar com pessoas e por trabalhar muito também, né? Me entregar muito a isso e em busca desses sonhos que eu tenho. Tem dia que é pesado? Tem dia que é difícil? Tem dia que é difícil. Tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Mas por isso que às vezes a gente tem que diferenciar o que é sonho do que é meta. Sonho é aquilo que a gente deixa no travesseiro. Meta é aquilo que a gente levanta da cama e vai em busca daquilo, né? Por isso que talvez essa diferença. Sonho a gente deixa lá na cama, a gente sonha e fica lá. Quando a gente levanta e se dispõe, isso é meta. É o que a gente vai fazer para conquistar, como o Cliveson falou, as nossas riquezas, né? Seja elas quais forem. Ótimo, ótimo. Isso é muito bacana. Gostei bastante. Márcio, sobre a oratória em si, para mim, mas o Cliveson ainda que eu ainda almejo, né, entrar em um curso, me profissionalizar também, buscar mais conhecimento sobre a oratória. Para a gente que está iniciando, até para esse nosso projeto, a gente precisa muito, né, de ter uma boa oratória, uma boa comunicação, né, na verdade. O que você nos tem a passar para essas dicas, esse conhecimento que você já adquiriu? Então, é muita coisa, mas ao mesmo tempo não é. É simples, na verdade. Eu até preparei os slides que eu não vou conseguir passar, mas eu vou falar daquilo que eu pensei primeiro, para vocês entenderem. Oratória, como eu falei, oratória talvez seja muito formal, mas vamos pensar na comunicação como um todo, né? Que a gente tem que se comunicar. Primeira coisa de tudo que vocês têm que se lembrar, uma frase que eu vim pensando ao longo desses dias é: inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro de nós. O que isso quer dizer? Às vezes vocês vão ter pessoas que vão inspirar vocês, pessoas. Um exemplo de um grande orador, por exemplo, Barack Obama, ele me inspira. Eu acho ele um cara sensacional na oratória. Outro cara, talvez vai gerar polêmica, mas depois vocês vão entender. O Lula. O Lula é um grande orador. O Lula tem uma oratória perfeita, ele conquista o povo dele. Então, nesse sentido, ele me inspira. Agora, a motivação, ela tem que vir de dentro de mim. Inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro. A motivação para ser igual ou buscar aquilo, ela tem que vir de dentro da gente. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que saber sobre oratória e sobre comunicação, não é um dom. Oratória não é dom. Tem pessoas que têm mais facilidades do que as outras, mas oratória não é um dom. Isso você tem que deixar bem claro isso. Um exemplo, Cliveson, você nasceu falando? Não. Denilson, Aprendi a falar logo de tempo. Você nasceu falando, Denilson? Não. A gente aprendeu, não foi? Sim. Exatamente. A gente aprendeu a falar. Oratória é a mesma coisa, a gente não nasce falando. A gente não nasce orador. Talvez tem pessoas que têm mais facilidade do que as outras, mas tudo parte do treinamento. Tudo vem da motivação que você tem dentro de si mesmo para poder aprender, se motivar e conquistar isso. De ser um grande orador, de conquistar esse modus, né, de ser orador ou de ser um comunicador. Então, parte disso é de você, do seu querer, Denilson, do seu querer, Cliveson. Não é um dom, não é algo que nasce com a gente, mas é algo treinável. Ô, Márcio, entrando nessa linha de raciocínio aí, quais as estratégias que você mais utiliza para controlar o seu nervosismo antes de falar em público e como ela impacta na sua performance? Então, e essa pergunta é interessantíssima. Isso aí, quando a gente vai fazer o curso de oratório, a gente até vende o curso de oratório da seguinte maneira:
quer perder o seu medo de falar em público? Exatamente. E eu não perdi o meu medo de falar em público. Eu não... Ninguém perde esse medo de falar em público. Explique isso melhor. Você fez para perder o medo e ainda não perdeu. Explica melhor. Não perco. E nunca vou perder, e ninguém vai perder esse medo. O que eu faço para controlar o meu nervosismo? Ou o que eu faço para melhorar a minha performance para poder falar em público ou estar aqui com vocês? Treinamento. Não tem nada que supera treinamento. O que eu faço para melhorar a minha performance, o que eu faço para poder falar bem em público, ou pelo menos ter coragem de falar, é treinar aquilo que eu vou falar. É mentalizar, é fazer um roteiro mental de como que eu vou começar, de como que eu vou me apresentar, do conteúdo que eu tenho a ser apresentado para vocês e treinamento. É isso que eu faço. Cliveson, Denilson, a melhor forma da gente perder, não é perder o medo, desculpem, de controlar o medo é a gente fazer um treinamento, a gente treinar mesmo aquilo que a gente vai falar. Por quê? Deixa eu contar um caso aqui para vocês que é muito interessante. As pessoas, elas não falam em público, não é porque elas têm medo de falar, não. É porque elas têm medo de falhar em público. A grande maioria das pessoas tem medo de falhar em público. Por que falhar? Porque imagina hoje vocês, na empresa lá na Vivar, vocês fazer uma apresentação para o diretor, que talvez seja a grande oportunidade de vida de vocês subirem de cargo. A pressão é muito grande. E qualquer falha que vocês possam vir a ter, talvez vai fazer com que vocês não alcancem aquele objetivo. Então, o medo não é de falar, mas o medo é de falhar pelas expectativas que são criadas. Por isso que o treinamento é importante. Eu gosto de lembrar, quando eu falo disso, de Oscar Schmidt. Vocês sabem quem é? Sim, jogador de basquete famosão. Isso. Ele é o maior cestinha do Brasil. Mas ele era um cara que... A história dele é interessantíssima. Ele era um cara alto já. Ele era considerado um bom jogador que tinha o dom de jogar, certo? Mas ele ficava, depois do treinamento, depois que o time dele acabava o treinamento, ou depois que a seleção acabava o treinamento, ele ficava de 5 até 10 horas treinando a cesta, jogando a bola na cesta. Treinamento. Por isso que ele ainda é hoje o maior cestinha do Brasil. Aquele que mais fez cestas, porque ele treinou exaustivamente aquilo que ele queria fazer. E quando eu penso nisso, eu penso no Romário, jogador de futebol, que foi um excelente jogador, tinha, digamos, o dom também, mas não treinava. Então, não foi a todas as Copas, não ganhou todas as Copas. E se eu não tiver enganado, ele foi o melhor jogador do mundo só uma vez. Diferente do Cristiano Ronaldo, que se dedica exclusivamente àquilo. E treina, treina, treina e treina. O segredo da comunicação é treinamento. Por isso que a performance, ela vai de acordo com o seu treinamento. Falando em dedicação e inspiração, como você citou no início, Cristiano Ronaldo é uma inspiração de dedicação. Justo, ele se dedica ao máximo. Mas aí, aquilo que eu falava antes, né? Ele é a sua inspiração, mas a sua motivação tem que sair de você, para ser igual a ele mesmo, na inspiração, na motivação, no treinamento, na luta, no empenho. É isso que a gente deve se motivar, porque senão a gente não alcança o sucesso. Exatamente. Márcio, você falou aí de treinamento, né, de perder o medo. Você acha que mundo corporativo, né, como você está dando palestras, você acha que há muita frustração, muitos desânimos por essa falta de treinamento, por essa falta das pessoas pensarem, vou demorar muito, e acaba se retraindo e param por ali? Você vê isso muito? Vejo muito. Eu vejo isso muito. De pessoas com grande potencial. Só a pergunta do Denilson aí. De tipo assim, pessoas que às vezes se retraem e têm um potencial muito grande.
e por esse motivo acaba não sendo visto com olhares mais criteriosos. Acontece muito hoje com você, no seu trabalho, alguma coisa do tipo assim também? Eu tenho muitas experiências e a gente usa uma frase nos treinamentos que é a seguinte, ô Cleibson: se você não falar, alguém vai falar no seu lugar. E talvez a pessoa que vai falar no seu lugar, talvez não seja mais bem preparada para aquilo, mas ela se mostrou, ela apareceu e ela fez o que tinha que ser feito. Talvez não foi a melhor performance, mas já foi melhor do que quem ficou calado. Você concorda comigo? Não, plenamente. Concordo É. plenamente, cara. Então, talvez você tenha um conteúdo incrível para ser passado, uma história, uma trajetória, você talvez entenda do seu setor como ninguém. E às vezes você não tem essa coragem de ir lá e falar. E às vezes um trainee seu que está lá, um jovem aprendiz, ele talvez tenha mais coragem, fale errado, mas ele tenha coragem de ir lá e falar. E eu vejo muitas pessoas de verdade. Nos nossos treinamentos, a gente vê muitas pessoas falarem isso. A maior dor delas é essa. É de que no momento em que era para subir na carreira, no momento que era para ter a vida transformada, elas não tiveram coragem de falar. Tiveram medo, não se prepararam e por isso não são profissionais de sucesso hoje. E foi nessa busca pelo curso de comunicação e oratória justamente para isso, para mudar essa história, mudar esse, né, perder esse medo, digamos assim, de falar, né, que como eu disse, a gente não perde o medo, né, a gente não pode deixar o medo nos travar. E, assim, indo direto na prática, Márcio, uma pessoa que quer perder o medo, no primeiro dia de treinamento que você passa, o que eu tenho que chegar lá? O que é a primeira dica ali? O que é o fator importante? Para mim já entrar Fator isso. é justamente pensar assim, ó, não adianta ter vontade e não ter coragem. O fator principal é esse. Você tem que ter coragem mesmo. Medo a gente sempre vai ter. Então você tem que pegar esse medo, que é algo que segura a gente, e transformar aquilo em vontade de fazer, em criar essa coragem, ir lá e fazer. É ir, é errar, a gente vai errar. A gente tem que pensar, Denilson, o seguinte: você não é o centro do universo. Cleveson, você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Então, não está todo mundo voltado para mim. A gente vai errar muitas vezes, com toda certeza. Só que erra mais quem faz mais. Quem não faz nunca vai errar. Então, a dica realmente é essa. Não tem uma... A gente, quando vai fazer o primeiro curso de oratória, a gente fica pensando assim, nossa, eu vou chegar lá no primeiro dia, ele vai me passar uma dica que eu vou sair de lá dando palestra, falando. Não, a dica principal é essa, tem que ter coragem, tem que ir lá e fazer. Agora, lógico que tem as técnicas, né? Eu tenho um quadro lá na NASA, que é um quadro de uma abelha. Vocês já viram esse quadro, já? Não. Não tive Já? oportunidade. Não? Lá na NASA, eu nunca fui lá não, mas, né? Quando a gente chega na NASA, de frente, tem um quadro grandão de uma abelha enorme. E tem a frase escrita em inglês assim, ela não possui nenhuma... Não, mentira. Este animal... Vou falar o significado, eu não lembro a frase, mas o significado é assim, a abelha não tem aerodinâmica nenhuma para poder voar. Nenhuma. Se for olhar a aerodinâmica dela, a estrutura física corporal dela, ela não poderia voar. E embaixo vem a escrita assim, mas ela não sabe disso. Quer dizer, ela não sabe que ela não pode voar, mas ela voa. Ela não reconhece isso. Uma das coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça em comunicação é justamente isso, as crenças limitantes. Achar que a gente não pode. A gente tem que ser como uma abelha. Mesmo que a gente saiba, talvez, que a gente não consiga voar, é realmente tentar voar. É ir lá e fazer. Senão alguém, mais uma vez, vai lá e vai fazer no nosso lugar. Ô, Márcio, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. Como você avalia o impacto do desenvolvimento pessoal na sua profissão hoje
E quais áreas você acredita que ainda precisa aprimorar? Ô, Clifson, o início da sua pergunta deu uma travada aqui para mim. Você pode repetir de novo? Posso. Como você avalia o impacto do desenvolvimento pessoal na sua vida profissional e quais áreas que você acredita que ainda precisa melhorar? Ô, Clifson, como eu falava, o impacto da comunicação para mim foi muito importante. Como eu te falei, os meus pais também são nordestinos, eu venho de uma família muito humilde. E por muito tempo eu achei que eu ia ficar fadado a ser como meu pai, ou como meus irmãos, de não alcançarem um sucesso financeiro, profissional, algo nesse sentido. Mas eu, por mim mesmo, resolvi mudar isso. Eu resolvi mudar a minha história por mim mesmo. Eu acho que parte muito disso. A gente mesmo tem que tomar essa decisão primeiro de mudar a nossa vida. Ninguém vai mudar por você. Ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer. Então, a gente tem que resolver fazer isso. Começar, lógico, a mudar a nossa vida. Fala, Fala, pessoal. Saulão. Como é que vocês estão? Bom Boa noite, demais, Saulo. beleza? E aí? Boa noite, Sal. Saulo, para te atualizar aqui, a gente está tendo aqui uma boa conversa aqui com o Márcio, né? Que está dedicando seu tempo para a gente aí. Ele está passando algumas dicas para nós sobre desenvolvimento pessoal e oratória, né? E como ele muito bem diz, sobre comunicação, né? E você que chegou agora pode interagir com a gente aí. Márcio, o Saulo também é um dos cofundadores aqui do Start de Ideias, né? Ele participa aqui conosco aqui nesse desenvolvimento, nesse iniciozinho, nessa sementinha. Saulo também, uma grande mente brilhante aqui, que tem muita coisa para agregar aqui no nosso convívio aqui. É engraçado que o Denilson falou, tipo assim, que eu sou o cofundador, mas na verdade quem é a inspiração disso tudo está acontecendo é o Saulo. Um dia desses aí a gente estava trocando ideia, falei, Saulo, vou lavar os pratos aqui, vamos fazer uma videochamada aqui e vamos trocar ideia enquanto eu vou lavando os pratos aqui. Acabou que a gente estava fazendo um plano de negócios aí para o Saulo mexer com café. Foi muito engraçada essa história, eu levei para o Denilson e a gente vamos juntar e vamos fazer esse negócio aqui acontecer. Que bacana. Verdade. Márcio, eu tô chegando agora aqui, cara, te agradecer de coração aqui por estar com a gente, né? Nosso primeiro convidado hoje vai entrar para a história. A história, hein? Que a gente, assim, começou esse grupo aqui, nós três, né? Todo mundo, assim, tem facilidade para falar entre nós, mas quando o grupo abre, aí, assim, a gente até sabe o conteúdo, domina, mas às vezes, por necessidade de aprovação ou medo de falhar, a gente trava, né? Então, assim, muito importante sua presença aqui com a gente. Obrigado de coração. Paulo, primeiro que é prazer enorme estar aqui, e principalmente participar do início de tudo, né, de estar junto aí com vocês aí nesse início, até porque Facebook começou desse jeito, Google começou desse jeito, Microsoft começou desse jeito, a Lamborghini começou desse jeito, grandes empresas, né, começaram, a Nubank, né, que é uma grande startup hoje, começou desse jeito. Se eu não estiver enganado, eu acho que a XP Investimentos também começou desse jeito também, com uma ideia de 3, 4 amigos ali conversando. Mas é sensacional, espero ver o sucesso de vocês. Obrigadão de coração. Ô, Saulo, você está falando aí, eu falava justamente sobre isso, cara, sobre crença limitante, o medo de falhar, de ter conteúdo e não falar. Cara, tem que falar, tem que ir à frente, senão alguém vai tomar o lugar de vocês, com toda certeza. Ô, Márcio, aquela parte que você falou assim, como o Saulo entrou agora, eu queria que você repetisse, que eu acho que seria muito prazeroso para ele ouvir isso aí. A parte de que eu te perguntei, que o Denilson também te perguntou, de a gente saber de pessoas que têm potencial e às vezes falha por não se comunicar. E você... Saulo, eu falava sobre isso com eles me perguntaram se eu já tinha visto isso, não é isso, Cristo? Eu já tinha visto pessoas passarem por isso? E uma frase que a gente carrega, Saulo, nos nossos cursos de comunicação e oratória, é a seguinte frase: se você não falar, alguém vai falar no seu lugar. O que é isso? Cara, às vezes, uma pessoa não tão preparada como você,
não com tanto conteúdo quanto você tem, porque eu te conheço, eu sei do conteúdo que você tem, das suas capacidades, vai vir, vai tomar o seu lugar, porque ela teve simplesmente a coragem de falar. Ela não vai falar bem, ela não vai conduzir bem, mas ela vai ser vista porque ela falou. Eu não falei aquela hora, mas tem uma frase de Sócrates que é assim: fale para que eu te veja. Então, cara, você não é o centro do universo. Nós não somos o centro do universo. Então, a gente vai errar. Erra mais quem faz mais. Se você não fizer nada, você nunca vai errar. Você nunca vai ter a oportunidade de errar porque você não fez. Então, se a gente vai errar mesmo, se a gente vai... E é com os erros que a gente aprende, né? Vamos fazer. Não deixe outra pessoa falar no seu lugar. Seja você protagonista da sua vida. Você é o único responsável por si mesmo. Então, se você não mudar, não resolveu ir lá e falar, se expor, outra pessoa com toda certeza vai lá e vai aproveitar a sua oportunidade e vai falar no seu lugar. Verdade, verdade. Eu falo muito dos meninos aqui, conexão. E, tipo assim, nós 4 combinamos muito. Comentei com o Denilson esses dias, ele me chamou para almoçar, a gente, vamos lá almoçar. Eu falei, cara, uma das coisas que me motivou a sair da minha zona de conforto, a não querer a vida que eu tinha, era olhar para o lado assim, não pelo recurso, pelo patrimônio, mas olhar para o lado assim, cara, aquele cara tem um carro da hora, o que ele está fazendo? O que eu posso fazer também para ter? O cara tem condições financeiras da hora, e, assim, por que eu não posso ter? O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar para poder chegar lá? E eu penso o seguinte, Clifton, não é o que você está fazendo de errado, não. É talvez o que às vezes essas crenças limitantes nos travam nesse sentido, é o que você está deixando de fazer. Talvez você poderia estar fazendo muito mais coisas, e isso aqui, esse start de ideias, já é um grande passo, acredito nisso, de verdade mesmo. Quando o Denilson me falou sobre isso, eu falava isso com ele, que é uma grande ideia mesmo, só que não pode ficar só no campo das ideias. O que sair daqui, vocês têm que tentar concretizar e viver na vida de vocês, de fato. Para você ter o carro que o cara tem, e talvez melhor do que o dele, de você ter uma estrutura familiar melhor, de você ter um emprego melhor, de você ser bem-sucedido, de você alcançar o sucesso, como eu dizia também que sucesso é subjetivo, Saulo. Cada um busca o sucesso de uma forma, mas você encontrar o seu sucesso, seja financeiro, seja quaisquer que for, mas você em busca disso. Espiritual, né? Emocional. Emocional, espiritual, claro, né? Bacana. Márcio, você falou muito bem no início lá, né? Talvez as pessoas não tenham medo de falar. Elas têm medo de ser julgadas por talvez pensar que estão falando erradas. Você acha que de onde vem isso do ser humano? A autocrítica, você acha que nesse mundo moderno, que, né, redes sociais, o que você acha que implica isso? O medo de ser julgado que atrapalha esse desenvolvimento? Ô, Denilson, isso é muito mais profundo, na verdade. Não é de agora. O medo que a gente tem de falhar, isso aí vem das nossas raízes mesmo da infância. Quando o pai da gente criticou a gente muito por algo que a gente fez de errado. Quando a mãe da gente criticou a gente, ou xingou, ou até bateu por algo que a gente fez de errado. Pelas crenças limitantes que a gente tem também, crença limitante é tudo aquilo que a gente acredita, né? Não só de questões religiosas, não, mas de questões religiosas, de ser pregado que sempre aquilo foi errado ser feito, de que não podia ser feito daquele jeito, mas tinha que ser feito de outro jeito. Isso são coisas que estão intrínsecas no nosso subconsciente. É isso que vai travando a gente, coisas que a gente nem sabe, que a gente não se lembra, mas vem travando a nossa vida. Essas crenças que a gente coloca e que foram impostas a gente. E isso a gente tem que trabalhar. Ótimo. A gente tem que mudar isso. Ótimo. Essa parte da comunicação, né, esse curso que você ministra, você tem domínio, ela traz muita coisa sobre trabalhar o subconsciente? Esse lado obscuro da mente, como você disse? Ela traz um pouco disso para a gente tirar essas crenças limitantes.
A gente, na imersão, a imersão é um dia inteiro, né? São 8 horas ininterruptas de oratório. Nessa imersão, a gente trabalha um pouco. Na escola de oratória, a gente trabalha uma aula inteira sobre isso, sobre crenças limitantes. A gente faz um estudo daquilo que você mesmo se julga. Por exemplo, você tem medo de falar, você tem bem um questionário já preparado por um psicólogo para você marcar e fazer uma pontuação ali para a gente ir desenvolvendo e saber quais são as suas crenças limitantes, aquilo que te limita, aquilo que te trava e aquilo que não deixa você ir para frente. Mas na comunicação a gente tem que trabalhar isso de fato. Ô, Márcio, tudo que você falou aí, para mim, cara, faz muito sentido. Eu tive uma infância muito difícil e já troquei algumas ideias com o Saulo, com o Denilson sobre o assunto. Para mim faz total sentido. Algumas crenças limitantes vindo da parte familiar, que hoje me travam e que eu tento melhorar, e eu consigo entender alguns pontos. O que foi que aconteceu e o que eu tenho que melhorar. E vocês dois aí, vocês têm alguma coisa nesse sentido? Denilson e Saulo? Olha, acho que a infância, né, principalmente escola, né, acho que escola também você ficava, eu particularmente me travava muito na escola, né, como eu vinha ali da zona rural, então chegava na cidade, aí sempre tinha alguma coisa relacionada, da roça, e aquilo vai te travando, porque você já fica com vergonha, né, a famosa vergonha, né, mas a vergonha ali barra medo, elas sempre andam um pouco juntas, né, para mim, sempre travava um pouco, né? Tem questão de comunicação, sempre que a menina quietinha, chegava, visita em casa, ficava com vergonha e ia para onde? Atrás da mãe. Ela só mostrava a cabeça do lado. Então, realmente, aquilo que você carrega, a bagagem, né? Até ali 8 anos, a criança, ela se forma ali com pensamentos, e depois de adulto, para você meio que quebrar esses paradigmas, né? Essas crenças, essa limitação, fica muito complexo, né? É à medida que você vê que precisa, que você tenta buscar oportunidade, né? Buscar um curso, buscar uma boa comunicação. Então, também ele carrega um pouco desse travamento. Você, sabe? Tem, né? Vocês falando assim, todo mundo aqui teve uma infância parecida, né? Por exemplo, igual a comunicação, eu consegui identificar. Às vezes, por exemplo, o pai e a mãe, você cresce na intenção de proteger, de falar assim, não conversa com estranho, não, né? Aí você já bloqueia ali, porque o estranho, que às vezes te daria oportunidade, que você teria oportunidade de aprender alguma coisa, você fica assim, um pé atrás e não se comunica, sua comunicação fica travada por causa desse pensamento que foi consolidado lá na infância, lá, né? Eu hoje eu percebo isso. Você acha, Márcio, do seu ponto de vista aí, que falar sobre o assunto, falar assim, discutir esse assunto, eu era assim na minha infância, aconteceu isso, e hoje são algumas coisas que faz com que eu não seja desenvolvo bem na minha fala e que não consiga comunicar com uma pessoa estranha, porque a gente é mais ou menos no mesmo sentido. Se a gente está aqui entre nós três ou com uma pessoa conhecida, a gente desenrola muito tranquilamente. Mas chegou um terceiro com uma trajetória melhor que a nossa, ou um terceiro que é estranho, a gente trava. Isso é interessante mesmo, mas aquilo que eu estava te falando, é realmente isso. O falar sempre é bom. Eu mudei a minha trajetória falando de mim. O Denilson conhece, né, minha história, e eu mudei muito depois que eu comecei a falar de mim mesmo, dos meus traumas, dos meus medos, das ansiedades que eu tenho, daquilo que me travava. É claro que em algumas situações a gente não vai falar isso. Por exemplo, você não vai chegar lá na Vivar hoje, numa reunião onde você vai apresentar alguns slides do seu trabalho e vai falar da sua infância difícil. É claro que não. Mas começar a falar dos seus problemas com quem você tem intimidade, com quem você conhece, isso, com toda certeza, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a transformar e perder essas crenças. Como eu sempre bato nessa tecla, e só depende de você.
para ter isso, para poder essa questão, depende muito de nós, da gente resolver, mudar e transformar. Isso, os psicólogos falam isso, os psiquiatras falam isso, né? Que primeiro você tem que reconhecer o problema. Você reconheceu ele, é tratar ele. Então, se você teve algum problema na infância, ou um namoro há poucos dias que terminou, ou um trabalho que você perdeu, alguma coisa que foi mudada na sua vida, e isso está te travando, aqui, isso não pode me parar. A minha vida tem que continuar. Eu não posso ficar preso nisso, nesse problema. É claro que eu sei que falar é fácil, gente. Falar é muito fácil. O agir, que é o mais difícil. Mas a gente precisa agir. A gente não pode ficar parado. Porque se a gente ficar parado, outros, mais uma vez eu digo, outros virão e passarão à nossa frente. Então, ajuda sim, Clifton, falar dos seus problemas, com quem você tem intimidade, com quem você conhece, ajuda sim. E às vezes falar para desconhecidos que não vão te conhecer, não sabem quem você é, às vezes ajuda também, porque eles não vão saber da sua história, né? Mas ajuda sim, com toda certeza. Bacana. Márcio, somos só 4 aqui, mas esse vídeo vai, se Deus quiser, vai subir para o YouTube, vai ser o primeiro lá, né? Então, falando para o mundo, né, para quem não conhece, o Márcio é um grande amigo, tem a oportunidade de ser padrinho de casamento dele, da sua esposa Marisley. E como ele falou, eu acompanhei muito a trajetória dele. E realmente é um exemplo, por isso que a gente está aqui hoje, né, trazendo você aqui. Conheceu o Márcio aí de 10 anos atrás, mais ou menos, Márcio? Nosso sim, é um exemplo ver o Márcio de 10 anos atrás com o Márcio hoje. Né, o seu desenvolvimento, principalmente na comunicação, me surpreendeu, por isso que eu dei a ideia junto com o Saulo, né, que a gente conhece você para trazer, o Cris não te conhecia. E é isso mesmo, você... Oi? Prazerzão. Não, se cola nele, que é 10, cola nele. Quem dera, né? Você também não. Ai, ai. E é um prazer, assim, realmente, aquilo que você falou, é treinamento, né? Desde que você começou aí 10 anos atrás e procurando isso, você treinou, você praticou, você objetivou. Algo exemplar mesmo é colocar o objetivo na mente, né? Tem que colocar na mente e na mente um pé na frente. A mente um pé na frente, para já começar, né? Tem que começar, ficar parado não adianta. Tem que começar. Tem que começar. E às vezes a gente fica tão preocupado no começar, que às vezes a gente não está, acha que não está no melhor momento, não é aquilo, não estou preparado, não sei, e a gente vai deixando as coisas acontecerem e a gente vê os outros realizando os sonhos que a gente tinha, porque eles tiveram coragem de ir lá e fazer. Por exemplo, na comunicação, a gente fica tão preocupado no que falar, e é claro que isso é importante, mas eu vou mostrar um dado para vocês interessante, ó. Como que funciona a nossa comunicação? Ela é 55% visual, 38% vocal e apenas 7% verbal. O que quer dizer? 55% da comunicação sua vai ter sucesso a partir do jeito que você se coloca a se comunicar. O jeito que você se porta, que você se veste, a barba, cabelo, ou a roupa, aquilo que você se sente bem, mas né, na linguagem corporal mesmo. 38% é vocal. O que é vocal? O tom de voz. O Saulo entende muito bem disso, né, Saulo? É o tom de voz. É como você fala, as pausas que você tem, quando você aumenta a voz, quando você abaixa. Isso corresponde a 38%. E só 7% corresponde, de fato, ao conteúdo. É claro que tudo deve ser um conjunto. Imagina, você está bem apresentável, tem uma condição vocal muito boa e tem um conteúdo perfeito, aí você vai arrasar. Mas tá vendo como que às vezes a gente fica preocupado no que falar e às vezes se preocupa de outras coisas? Visual, vocal e o verbal, né? Onde que a gente vai estar 100% aí? Então, às vezes a gente fica pensando nisso, fica preso e não começa a fazer o que tem que ser feito. Pequenos detalhes, talvez, né? Talvez não, são os mais importantes, né? Talvez se você quer ser expert no assunto sobre
a economia brasileira com dados e tudo, mas, né, você esquece a principal parte, quando você vai se apresentar de bermuda e chinelo, né, bem grosseiramente falando, né, você não vai passar credibilidade. Eu acho que boa parte da comunicação, você buscar o seu conhecimento, buscar a comunicação, é também você dar credibilidade naquilo que você fala, né. Você veio de vendedor, né? Isso. Primeiras coisas que você começou de trabalho foi vendedor. Vendedor, você tem que ter a palavra de vender, acreditar naquilo que você está falando, né? Então, se você está vendendo uma caneta, um caminhão, um ônibus ou um avião, você tem que ter credibilidade naquilo que você, se você fala, tem que acreditar naquilo que você fala, né? Então, essa bagagem de vendedor e eu já até te faço a pergunta também, essa bagagem de vendedor que você teve, né, de cama, mesa e banho, você acha que ela te ajudou hoje, para você hoje estar nesse comunicador? Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes disso, então, Denilson. Pode. Quem de vocês aí é vendedor? Eu sou um pouco. Tem um pouco? Me aventurei nessa vida de empreendedorismo aí, lancei uma loja, os meninos me conhecem, uma meio online, mas meu público mesmo era o público do setor que eu trabalhava antes do financeiro. E tinha que desenrolar lá ali para vender um pouco. Tem que vender, porque... Tem que vender. Denilson, vendedor ou não? Olha, eu já trabalhei em balcão de farmácia, né? Vender remédio, assim, a gente pensa que remédio se vende, né? Que já chega com a receita lá pronta. Mas às vezes a gente tem que, né, acrescentar algo mais na venda, né? Tem que, talvez, ali, buscar um benefício maior com um produto adicional, né? Então, assim, um pouco da venda em si, da física mesmo, eu já participei já. Paulo, vendedor ou não? Teve uma fase da minha vida que eu comecei aí um projeto de vender chocolate, assim, enquanto eu tinha tempo para fazer isso, até que caminhava, né? Mas acabou que às vezes, a gente fica com medo e tenta ir por outro caminho, que às vezes é trabalhar para os outros, você acaba desviando, você fala assim, cara, se eu tivesse tentado isso mais um pouquinho, quem sabe não tinha rompido, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Prestem bem atenção. Todos nós somos vendedores. Dependente se você está vendendo um objeto, se você está vendendo esse copo aqui ou não, se você está vendendo bombom, remédio, alguma coisa, você está se vendendo. Por isso a comunicação é importante. Você está lá no seu trabalho, como diz o Saulo, trabalhando para os outros. Saulo, você está vendendo a sua hora para eles. Você está se vendendo. Aí que entra a comunicação. Não é ser o vendedor. Eu só entendi o segredo da comunicação quando eu entendi que eu tinha que me vender. Para mim alcançar o sucesso que eu estava buscando, eu tinha que me vender. Me mostrar as minhas qualidades, me vender, gente, lógico que é no bom sentido, né? Estamos entre adultos, a quinta série ficou para trás, né? A gente tem que entender que nós somos mercadoria no mercado de trabalho. O nome já fala, mercado de trabalho ou empreendedorismo, é se vender mesmo, é mostrar as suas qualidades, e se você não consegue se vender, você não terá sucesso, né? Porque, como o Denilson falou, você tem que ter credibilidade, você tem que vender a sua credibilidade. Você tem que mostrar para os outros que você tem crédito, que você consegue persuadir, que você consegue convencer, que você entende da área que você está trabalhando. Você tem que mostrar para os outros, porque se você não mostrar, outros mostrarão no seu lugar. Outros passarão à sua frente mais uma vez, porque você não mostrou o produto que você é, aquilo que você tem a oferecer. Por isso que o autoconhecimento na oratória, na comunicação, é super importante. Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, ô Márcio, qual que é o melhor tema para a gente poder falar? Qual que é o melhor modo de a gente fazer uma boa oratória? É falar daquilo que você conhece. E ninguém conhece tanto algo quanto a si mesmo. É o próprio autoconhecimento. É claro que a gente tem que se preencher disso, né? A gente vai ler livros, vai assistir jornais, vai buscar conhecimento na internet, né? Que está aí aberta para a gente, né? Para o mundo, né? Mas não
tem nada melhor do que você se conhecer, saber das suas habilidades e vender isso para você poder ter sucesso. Né? Eu, quando era vendedor, eu estudava ao máximo um produto para poder conseguir vender ele bem e poder conseguir convencer de que as pessoas pudessem comprar. Hoje, eu sento numa mesa com pessoas que vão me contratar e eu tento me vender ao máximo. Eu me conheço ao máximo e coloco todas as minhas qualidades ali na mesa para que eu possa ser contratado ou fazer um negócio ou algo nesse sentido. Ô, Márcio, como quebrar o gelo? Quais técnicas você usa para quebrar o gelo? Porque iniciar um assunto, às vezes, meu ponto de vista, eu acho que iniciar o assunto é a pior parte que tem. Quando você começa uma conversa, você consegue desenvolver. Mas pontapé inicial é o mais difícil, do meu ponto de vista. Tem um ditado não, quando você topa com a pessoa, né, aqui, por exemplo, no início de conversa, não, tá quente hoje, hein? Tá frio hoje, hein? Além dessa dica de falar como que tá o clima, Márcio, como que é? Conta aí, quebrar o gelo. Aí, na verdade, tem algumas regrinhas que a gente tem que ser feitas, né? Na verdade, quando a gente vai começar uma conversa, a primeira coisa de tudo, uma conversa, uma palestra, um momento, é primeiro se apresentar. Se ninguém tiver te apresentado, é se apresentar. Aí ali você já começa a falar, já perde um pouco do tremer da voz, digamos assim. Mas esse quebrar o gelo, cada um vai encontrar um modo diferente de quebrar o gelo. Eu, por exemplo, o que eu uso? O Saulo encontra comigo na rua e ele vai lembrar disso. Pergunta, ô Márcio, como é que você está? Eu falo, eu estou bom e bonito. E ele fala, você está mentiroso. E tal. Aí você já gera algo diferente. Aí ali a gente já pode entrar numa conversa. Com o meu atual patrão hoje, ele me chama de patrão, e eu chamei de patrão também. Então, a gente já dá aquela quebrada. Isso é algo que você mesmo, Clifson, vai encontrar a forma de quebrar esse gelo, algo que vai te deixar confortável. É preciso lembrar uma coisa, tentar não constranger as pessoas. Eu, com criança pequena, por exemplo, eu gosto, as meninas, eu sempre chamo elas de princesas, por exemplo, e pergunto o nome dela e falo assim, nossa, você sabia que seu nome realmente é de princesa? Mas, às vezes, você fazer isso com uma mulher de 14 a 15 anos, talvez você já vai se constranger ou constranger a pessoa. A gente tem que ter esse parâmetro de saber o que a gente pode falar. Mas você, ao longo da sua jornada, você mesmo vai encontrar esses meios de quebrar o gelo. Mas é preciso fazer isso. Talvez um cumprimento. A gente tem um amigo em comum, Maílson, e ele vai cumprimentar a gente, ele dá um tapa muito forte na mão da gente. Todo mundo xinga ele quando ele dá esse tapa forte. É o modo que ele encontrou de quebrar o gelo. É claro que quando ele vai encontrar com uma mulher, uma menina, ele já não dá esse tapa tão forte, mas ele encontra um outro meio de quebrar o gelo. Isso é próprio de cada um, não tem uma dica. É só, a dica, na verdade, é essa, é você encontrar o seu meio e tentar não constranger as pessoas com o seu meio. Talvez não vai ser para todo mundo que eu posso falar que eu estou bom e bonito, né? Às vezes a pessoa tem uma condição diferente e eu não vou poder falar isso. Mas eu vou falar que eu estou bom, vou dar um sorriso, vou perguntar como que a pessoa está. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou mais ou menos. Aí eu falo, mas está mais para mais do que para menos, né? Você tem que encontrar esses meios. É no dia a dia mesmo, Cliveson, isso. Agora, numa palestra, né, numa apresentação, esse modo de quebrar o gelo é um pouco mais formal. Por exemplo, você vai dar uma palestra lá na Vivar hoje sobre... Você está em qual área, na financeira? A gente está junto com o Denilson ali no crédito também. No crédito? Aí, por exemplo, você vai falar lá sobre crédito com os seus diretores, você vai se apresentar, boa tarde, eu sou o Cliveson, vim aqui hoje para poder mostrar os números dos créditos que nós temos aqui, ou dos credores que nós temos. E confesso para vocês, é preciso muita atenção nesse momento, porque tem gente abessa devendo a gente. Talvez seja um modo de você quebrar o gelo. Outro modo é, por exemplo,
você vai falar e o Denilson está na mesa, na sala, né? Você cumprimenta, fala sobre o que você vai falar e cumprimenta o Denilson. E aí, Denilson, deu tudo certo com aquilo que a gente estava planejando? Vamos seguir em frente? Buscar alguém que você já conheça, talvez também pode te dar uma quebrada no gelo ali, para você dar aquela respirada, perder um pouquinho do tremer da voz e ir em frente. Ótimo, ótimo. Márcio, a gente, né, parece que já até passou rápido a nossa conversa, nosso bate-papo, já está quase no fim. Para você, para a gente estar já encaminhando aqui para o final, para você que deixa aí para 3 iniciantes na carreira do empreendedorismo, né, e tantos outros que um dia vão ver nosso vídeo aqui, né, assim que tivermos mais abertas as plataformas aí com maior visualização, o que o Márcio Oliveira, né, deixa aqui para nós e para essas pessoas que estão aqui à procura desse conhecimento? Vou trazer mais uma frase do cara que eu admiro e respeito muito, Barack Obama. Ele, uma certa vez, disse assim, ó, não há desculpas para não tentar. Onde você está hoje não determina onde você vai chegar. Você mesmo escreve o seu futuro. O que quer dizer isso? Não tem, gente, não tem desculpa para não tentar. Não há motivos nenhum para que vocês não tentem. Não há motivos nenhum, não tem nada que possa atrapalhar a sua trajetória, atrapalhar o seu sucesso, a não ser você mesmo. Você é o único responsável pelo seu futuro. Depende única e exclusivamente de você mudar a sua história, mudar a sua trajetória. E para isso, não existem desculpas. Não há motivos para que vocês não tentem. Não há motivos para que vocês não falem. Não há motivo para que vocês não se comuniquem. Não há motivos. Se vocês querem ter sucesso, se vocês querem almejar as riquezas que buscam, não há motivos para não tentar. É preciso tentar. Hã? Coragem, né? Coragem é importante. Ô, Márcio, Gente, coragem não quer dizer ausência de medo, não. O medo a gente sempre vai ter. O que não pode ter é o medo prevalecer a coragem. Homens são feitos de medo e coragem. Só que alguns são covardes. Por que covardes? Porque deixam o medo tomar conta. Outros são corajosos, porque não deixam o medo tomar conta. Então, não há motivos para não tentar. Errar, todo mundo vai errar, mas só erra quem faz. Então, lembre-se disso, vocês mesmos escrevem seu futuro. O que vocês passaram até hoje, o que vocês fizeram até hoje, isso não pode determinar onde vocês vão chegar, mas atitudes que vocês vão tomar a partir de agora, a partir desse start de ideias, isso sim pode mudar a história de cada um de vocês, e não só de vocês, mas de quem um dia vai ouvir, de quem um dia vai se inspirar em cada um de vocês. Então, não há motivos para não tentar. Márcio, enriquecedor essas palavras, cara. Eu acho que nosso conteúdo ficou muito rico. Tem muitos insights valiosos aí. Quem tiver a oportunidade de ver esse vídeo todo, vai sair daqui como a gente saiu. Eu acho que eu estou muito feliz com a ideia, estou muito feliz do que se tornou. E falar uma coisa, para procurar o Márcio hoje nas redes sociais, para puxar mais um pouco de conhecimento, como que a gente faz para chegar na imersão, dá mais algumas dicas de como chegar até você, de como se encaixar na imersão, ser um aluno do Márcio. Para ser um aluno do Márcio é muito fácil, é muito fácil. É só ir lá e me chamar no Instagram, Márcio Oliveira, arroba Márcio Oliveira TLC. É só me chamar lá, eu dou todas as dicas para imersão, para a escola de oratória. Eu tenho um grande parceiro comigo, que é o Paulo Paduano, cara que já está aí há mais de 20 anos dando aula de oratória, e agora com a gente, com esse novo modelo, né? Não só oratória, mas comunicação, para você se comunicar bem, falar bem, é só ir lá. Márcio Oliveira, TLC. Bacana, ótimo. A gente vai encerrar por aqui, Márcio. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Saindo daqui, você pode voltar a me chamar de Padrinho Denilson.
Tô chamando de Denilson aqui, tô achando estranho. Mano, né? O Márcio me chama de padrinho Denilson, eu gosto muito. Aí a gente hoje chama de padrinho de Denilson. Agradecer a você pelo tempo que você dedicou, né? Pela sua agenda, a gente sabe que você é bem atarefado, né? No seu dia a dia. E tirar esse tempinho, essa horinha para estar com a gente, para dividir seu conhecimento, assim, é engrandecedor. E a gente agradece muito, né? Que Deus abençoe você, sua família aí, que futuramente, se Deus quiser, a gente vai chamar você aqui com novos conteúdos para você trazer mais coisas para a gente aqui, né? Quero agradecer aqui os cofundadores aqui, Saulo de Castro, o Clivson Arifo, pela presença de vocês também. Agradecer também quem vai nos ouvir aqui futuramente, ouvir e nos ver, né? Pela presença e por ter ficado aqui até no finalzinho do vídeo. Queria agradecer também de coração aí pelo convite de vocês, do Start Ideias. É uma oportunidade única na vida de poder participar desse início, né, de tudo. Desejo de coração mesmo, que isso não seja apenas mais um projeto, mas seja o projeto da vida de vocês, e que vocês tenham muito sucesso. E contem sempre comigo, precisarem, né, quiserem conversar, quiserem me chamar lá no privado também para a gente poder falar sobre comunicação, para a gente poder fazer um treinamento juntos, a gente faz, eu estou à disposição para vocês. E, de verdade mesmo, muito obrigado, foi muito prazeroso essa troca de ideias, esse bate-papo, e desejo, de verdade, sucesso. E lembre-se, não há desculpas para não tentar. Ótimo. Pessoal, segue a gente lá no canal, lá no YouTube, Start de Ideias. Então, se inscreve lá no canal, curte esse vídeo. E a gente vai estar seguindo aqui com novos conteúdos. Pessoal, uma boa noite para vocês. Agradeço demais a presença. O Saulo não quer fazer as considerações finais dele também, não? Quero, estou esperando vocês falar aí, né? Márcio, obrigado, viu, de coração, você ter dedicado seu tempo aqui para nós aqui. E, sim, hoje a gente vai dormir muito feliz e grato com você, né? Porque uma pessoa nossa aqui, igual o Clivson, era o único que não te conhecia, mas eu acredito que ele sai com a sensação assim, poxa, sou amigo desse cara há mais de 20 anos, né? É a sensação que eu tenho, que eu tive quando eu comecei a conversar com você, assim, que a gente começou a pegar mais afinidade e conversar, né? Que é a pessoa que a gente se sente à vontade. Eu acho que isso na comunicação, né? Se deixar as pessoas à vontade, né? Você está cumprindo com o seu propósito e você cumpre muito bem com isso. Obrigado, viu? Obrigado. Cara, muito, muito massa mesmo. Gostei bastante. Ótimo. Pessoal, então, boa noite a todos. 9 horas aqui, alguns minutinhos. Espero que todo mundo durma bem aí. Acorde amanhã na sexta, né? Sextou, bebê. Então, um abração para todos aí. Fiquem com Deus. Valeu. Minhas Abração, gente. Boa noite. Aqui, dá o print aí, porque nós temos que divulgar também, né? Todo mundo em sorrisão. Tira a fotinha aí. Eu tô com o telefone aqui, tá difícil. Vocês conseguem tirar aí? Eu tô pelo telefone também. Deixa eu confirmar aqui se printou. Eu também tenho dificuldade aqui. Vamos lá. Acho que vai sair aqui. Digam X. Cadê os lindos? Aí, ficou lindos aí, viu? Pessoal, muito obrigado a todos vocês aí. Boa noite. Pessoal, boa noite. Obrigado. Obrigado, Deus. Valeu, Clivson. Tchau. Pode parar de gravar aí. Pois vocês vai Pode parar. online aí? Tira a gravação, Cleibson, vamos falar mal dos outros, brincando. Peraí, deixa eu parar de gravar aqui. Gostei demais, viu? Gostei demais. Cara, muito bom mesmo. Demais. O print aí não ficou legal, não, mas... Eu tirei alguns aqui durante o evento aqui. Você pode tirar, o Márcio ficou de olho fechado, não sei o que arrumou. Eu tirei alguns aqui durante